pessoal, tudo bem por aí? Nós vamos agora iniciar a definição de dois conceitos que vão assim nortear o nosso curso de Química, que são conceitos de massa atômica e de massa molecular. Bom, antes de falar exatamente desse conceito, vamos falar um pouquinho a respeito da estrutura da matéria menor existente para o nosso estudo, que é o átomo. Bom, o que nós podemos falar sobre o átomo? Menor partícula da matéria estudada, não que seja menor, é a menor que nós estudamos a nível médio, tá? E esse átomo, ele é constituído de partículas separadas, distribuídas em partes distintas. Então eu falo que no átomo existe uma região central, que nós chamamos de núcleo, e uma região periférica, né, que fica ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, que vocês vão estudar detalhes dessas duas regiões em estrutura atômica quando estivermos estudando química geral. Por enquanto vai ser só uma parte assim mais geralzinha assim, para a gente iniciar a definição de massa atômica que eu pretendo. Então nós temos uma região nuclear e temos uma região periférica que a gente chama de eletrosfera. Nessa região nuclear, nós vamos estudar duas partículas, tá? Existentes no núcleo, que são os prótons e os nêutrons. Então, no núcleo, na parte central do átomo, ficam duas partículas, prótons e nêutrons. E na chamada eletrosfera, ficam ali girando ao redor do núcleo os elétrons, tá? Bom, o que a gente precisa saber hoje a respeito dessas partículas? Vou falar um pouquinho dos prótons, nêutrons e elétrons, para diferenciá-los um pouquinho. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito deles, estudando sua massa relativa e sua carga relativa. Bom, o que eu quero dizer com esse negócio de relativo? Quando eu falo assim, aquele banco lá é muito longe. Eu falei, bom, que banco? O banco X lá da avenida lá. Ele é muito longe. Mas aí você pensa assim, longe em relação a quê? Depende de onde você mora, depende de onde você esteja. Então, quando você fala relativo, a gente está comparando uma coisa com a outra. Então vamos pensar o seguinte, nós estamos estudando as três partículas fundamentais existentes no átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar a massa de cada uma delas, massa comparativa. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos imaginar que a minha mão fosse aquela balança antiga de 2 pratos, sabe aquela balança que chama granatária? E aí eu fizesse o seguinte, ó, de um lado aqui da minha mão, vamos imaginar que essa caneta preta aqui fosse um próton, tá? Então eu coloco o próton aqui, ó, a balança faz isso. Por que a balança fez isso? O que balança mede? Balança mede massa. Por que a balança se desequilibrou? Significa que o próton tem uma determinada massa, tá? Que é muito pequena, gente, muito, mas existente. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, para não ficar definindo um número tão pequeno, eu vou falar o seguinte, que o próton tem uma unidade, não é grama, não é miligrama, não é micrograma, uma unidade de massa atômica, tá? Então eu vou falar que o próton tem uma determinada massa. Quanto é? É muito pequena, então eu vou chamar de uma unidade, unidade de massa atômica, só isso, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, agora na minha mão direita, que agora na esquerda eu tenho um próton, na mão direita eu vou colocar um nêutron. Quando eu coloco o nêutron, até então estava assim, né? Só a massa do próton existente. Agora, quando eu coloco o nêutron, dá uma olhada no que acontece, ó. Há um equilíbrio. Isso significa que a massa que o próton possui é muito parecida com a massa do nêutron. Os dois têm mais ou menos a mesma massa. Então eu vou falar assim, ó, se a massa do próton é uma unidade, quanto vai ser do nêutron? Uma unidade também. Então eu posso dizer que a massa que o próton tem é muito parecida com a massa do nêutron, tá? Agora vou manter o seguinte, ó, de novo vou trazer o próton para cá e a balança voltou a ser assim porque só agora o próton está aqui.
E agora na minha mão direita eu vou colocar elétron, tá? Vou fingir que a canetinha preta é elétron. Aí eu coloco o elétron, dá uma olhada como é que fica, ó. Aí vamos fingir que eu tô colocando mais um, mais um, mais um, mais um. Aí quando eu colocar 1836, dá uma olhada o que vai acontecer, ó. Quando eu coloquei 1836 elétrons, ocorreu equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Que o elétron, que gira ao redor do núcleo, é 1836 vezes mais leve do que os prótons e nêutrons. Então eu vou falar o seguinte, ó, se a massa do próton é 1 e do nêutron também, do elétron é esta uma unidade dividido por 1836. Por isso que o elétron fica girando ao redor do núcleo, com muita facilidade de movimento, porque ele é muito leve, tá certo? Então, eu vou falar aqui, desculpa, que a massa relativa do próton e a massa relativa do nêutron são muito semelhantes e o elétron é muito mais leve. E aí a gente diferencia os dois também em relação à carga, em relação à liberação de energia. Sabe-se que o próton libera energia. Como eu disse, mais tarde vocês vão entender detalhes disso em química geral. Então, sabe-se que o próton libera energia e que o elétron também. Só que as energias liberadas por prótons e elétrons são completamente diferentes, opostas. Então, já que são opostas, atribuiu-se para o próton carga positiva e atribuiu-se para o elétron uma carga negativa. Os dois liberam energia, só que de maneira diferente, oposta, tá? Agora o nêutron se percebe que ele não libera energia, então eu falo que a carga do nêutron é nula, por isso a palavra nêutron, tá? Então sabemos que um átomo é constituído de duas partes distintas, núcleo e eletrosfera. No núcleo existem prótons e nêutrons, na eletrosfera os elétrons. O núcleo, gente, é uma região muito pequenininha comparada à eletrosfera. Então, o átomo, logicamente, é muito pequeno, mas a região nuclear é a menor partezinha. Só que é o núcleo a parte mais pesada. Por que eu posso afirmar que o núcleo é a parte mais pesada? Porque é no núcleo que estão as partículas que têm maior massa. A eletrosfera, apesar de ser a maior parte, assim, ocupar o maior espaço, é lá que ficam as partículas mais levinhas. Então eu vou falar que os prótons e os nêutrons, eles é que determinam grande parte da massa. Então eu vou falar o seguinte, ó, quando eu tenho um átomo, deixa eu representar aqui para vocês um átomo qualquer. Vocês vão estudar isso em detalhes na tabela periódica, mas por enquanto vamos pensar num átomo só para a gente representar essas unidades aqui de prótons, de nêutrons e de elétrons, tá? Um átomo qualquer. Todo átomo, vocês vão estudar em tabela, ele é representado por um símbolo que grande parte deles são letras que vêm do latim. Por que latim? Latim é uma língua morta, porém universal. Nunca vai desaparecer e todos os países têm como encontrar definições para essas letras, para esse alfabeto grego, né? Então, a grande parte vem do latim, dos mais recentes não. Os mais recentes, a simbologia vem, por exemplo, para homenagear grandes cientistas. Por exemplo, existe o Einstênio, em homenagem ao Einstein, né? Mas grande parte dos elementos vem do latim. E eles são representados por letras, tá? Quando forem duas letras, a primeira obrigatoriamente maiúscula e a segunda minúscula. Por exemplo, o símbolo do ouro vem do latim aurum. E o símbolo dele é assim, ó, AU. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. O carbono, única letra que representa o carbono, é a letra C, tá? Então, quando forem duas letras, a segunda minúscula. Uma letra só, obrigatoriamente maiúscula. Então, quando eu encontro uma representação qualquer de um átomo, vamos chamar de X, para a gente, por enquanto, só deixar genérico, tá? Você vai encontrar, além do símbolo na tabela periódica, você vai encontrar dois números. Um número na parte superior e um número na parte inferior. Esse número na parte superior a gente simboliza pela letra A, na parte inferior simbolizamos pela letra Z. Esse número na parte superior, ele se chama número de massa, ou também chamado de massa atômica, tá? Número de massa ou massa atômica. E esse número na parte inferior é chamado de número
atômico. A massa atômica representa as partículas mais pesadas. Quais mesmo são as partículas mais pesadas? Prótons e nêutrons. Então a massa atômica registra quantos são os prótons e quantos são os nêutrons. O número atômico representa apenas a quantidade de prótons, tá? Os átomos são diferentes porque eles têm quantidade de prótons diferentes. Tem alguns que têm até a mesma massa, mas você nunca vai ter átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Então, um é diferente do outro por causa dessas partículas, por causa dessa numeração. Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, vou pensar no carbono, tá? O símbolo dele é C. Massa atômica do carbono é 12, número atômico do carbono é 6. Então você vai encontrar isso, essas representações, para todos os outros elementos. E como é que isso foi feito? Por exemplo, quando você entra numa farmácia, aí você fala assim, eu quero ver quanto eu estou pesando. Você sobe numa balança, a balança mede massa. A gente acaba falando peso porque virou uma linguagem meio do dia a dia. Peso, na verdade, é uma força que você vai estudar lá na física. A balança mede massa, que é a quantidade de matéria. Quando você sobe numa balança, ela mede quanto você tem de osso, de pele, de órgãos, de cabelo, de unha, de roupa, que é matéria, né? Aí aparece lá que você tem, sei lá, 52 quilos. O que significa? Que você tem 52 vezes o quilo que é o padrão da balança. Alguém um dia falou, olha, essa peça metálica aqui vai se chamar 1 quilo. Vamos fazer as balanças. E aí quando você fala assim, aquela pessoa tem 1,60 m e tem 120 quilos, o que você já entende? Ela está obesa. Ou seja, a gente já conhece a unidade de medida. A balança nada mais é do que um instrumento onde você compara quantas vezes você é mais pesado do que o quilo padrão. Mesma coisa, uma fita métrica, uma régua. Ela foi feita em cima do padrão 1 metro. Uma vez alguém fez uma haste e falou, olha, isso vai se chamar 1 metro. Vamos ver agora a medida de comprimento das coisas. Quando eu falo assim, eu tenho 1,60 m, eu tenho aquela medida padrão 1 metro mais 60 centímetros daquele. Então, as medidas são nada mais que comparativas. A mesma coisa aqui, ó. O carbono, ele foi usado como padrão e todos os outros elementos nós comparamos quantas vezes eles são mais leves ou mais pesados do que o padrão carbono, tá? Então eu falo, ó, a massa atômica do carbono é 12. O número atômico do carbono é 6. Aí eu pergunto assim, queria que você me falasse quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons tem esse elemento? Dá para você falar? Você fala, dá sim, porque eu sei que o número de massa representa a somatória de prótons mais nêutrons e que o número atômico representa só a quantidade de prótons. Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Quando um átomo tem 10 prótons, ele também tem 10 elétrons. Então a quantidade de prótons é igualzinha à quantidade de elétrons. Só que os prótons são as cargas positivas e os elétrons são as cargas negativas. Então eu falo que um átomo ele é eletricamente neutro. A quantidade de cargas positivas é igualzinha à quantidade de cargas negativas. Então vejamos, ó, se um átomo tem essa característica, quantos prótons ele tem? Bom, os prótons estão aqui embaixo, ó. Ele tem 6 prótons, que são as cargas positivas. E nêutrons, como é que a gente vai fazer? Bom, se aqui em cima é próton mais nêutron e aqui embaixo é só próton, basta subtrair. Então esse átomo tem 6 nêutrons. E quantos elétrons? A mesma quantidade de prótons será de elétrons, então ele também tem 6 elétrons. Tá? Então essa é a estrutura atômica de um átomo. A sua massa atômica representa as partículas mais pesadas. O seu número atômico representa uma parte dessas partículas, enquanto são as cargas lá na eletrosfera. Tá? E aí, quando a gente estuda massa atômica, na natureza, gente, existem vários elementos combinados nas rochas, no solo, na água, no ar, nos animais, nos vegetais. E de vez em quando a gente encontra elementos assim parecidos, tá? Com o mesmo número de prótons, mas que eles têm umas diferencinhas no número de massa. Aí a gente precisa fazer o quê? Fazer uma média. Tipo assim, por exemplo, vocês, a turma 1 são 20 alunos, a turma 2 são 20 também. Eu falo assim para vocês, bom, boa parte de vocês deve ter 14 anos, mas alguns têm 15.
Para eu saber exatamente qual a média da idade da turma 1 e da turma 2, eu teria que fazer um negócio chamado média ponderada, que seria mais ou menos o seguinte: ver quantos de vocês têm 14 anos, quantos têm 15, verificar a porcentagem dos que têm 14 e 15 e falar, olha, feita a média ponderada, o primeiro MTech de Química tem em média 14,5 anos. Ou seja, fizemos uma média, né? Não foi uma coisa meio chutadinha. Nos elementos químicos também se faz isso. Lá na tabela periódica, todos os elementos têm símbolos, tem massa atômica e tem número atômico. Como é que se fez isso? Como existem alguns elementos na natureza que são iguais, mas tem umas diferencinhas, não no número de prótons, o número de prótons sempre iguaizinhos, quando daqueles que são do mesmo símbolo, mas eles têm umas diferencinhas no número de massa, muitas vezes para se calcular a massa atômica você faz uma média ponderada. Então vou dar um exemplo assim para vocês, ó. Vamos imaginar que eu tenho dois elementos X, tá? Por que o símbolo é o mesmo? Porque ambos têm o mesmo número atômico. Aí eu vi o seguinte, que um deles, a massa atômica é 60, no outro a massa atômica é 62. Percebi o seguinte, que quando se faz análise de quanto eu encontrei dele na natureza, desse elemento X60, 60% dos que eu encontrava era desse X60. E os outros 40 era do X62. Aí eu queria saber, se eu for colocá-lo na tabela periódica, qual a massa média que eu devo colocar? Quando a gente coloca lá na tabela periódica, a gente fala, olha, feitas as médias ponderadas dos isótopos, nós sabemos que o X tem massa atômica tanto, comparada à massa do carbono. Mas como que eu vou fazer isso para dar um valor mais ou menos exato? Aí eu vou fazer a tal da média ponderada. Eu vou fazer o seguinte, ó, o que o exercício me fala? Olha, se eu encontrar os dois elementos X na natureza, isótopos, ambos têm o mesmo número de prótons, aqui é 10, para o outro também é 10. Só que as massas atômicas encontradas são diferentes. 60% das amostras tem massa atômica 60 e os outros 40% das amostras têm massa atômica 62. Como eu devo classificá-lo? Qual é a massa média? Aí você vai fazer o seguinte, ó, passa um tracinho aqui e vai falar o seguinte, bom, era uma vez o primeiro X que tem massa atômica 60. Qual a porcentagem encontrada? 60%, tá? Mas eu tenho também uma outra amostragem do mesmo X, cuja massa atômica é 62. Quanto que eu encontrei de massa atômica 62? 40%. Isso tudo, 60 mais 40, vai dar quanto? 100%. Agora eu preciso saber o quê? Eu tenho que fazer essa média ponderada, que é fazer o seguinte, gente, ó. 60 vezes 60, mais 62 vezes 40. Aqui eu vou encontrar o seguinte, ó. 3.600 mais 2.480, que seria o 62 vezes 40. Tudo isso dividido por 100, tá? Por 100%. Isso daqui, deixa eu dar uma espremidinha aqui, isso daqui para mim deu 6.080 dividido por 100. Aí eu digo o seguinte, que a média ponderada, que vai ser aquela registrada na tabela periódica, onde eu encontro as médias das massas atômicas dos isótopos para esse elemento X, eu vou falar assim, ó, X então é 60,8. Essa seria a massa atômica dele. Por isso que às vezes aparece vírgula, você fala assim, engraçado, você falou que massa atômica é próton mais nêutron. Mas como que tem vírgula? É meio próton, meio nêutron? Não existe isso, né? Na verdade, ao fazer as médias dos elementos químicos encontrados, acaba se encontrando uma vírgulazinha. Mas não que existe um próton e meio, um nêutron quebrado à metade, não é isso, né? É que esse comparado ao carbono é 60,8 sua massa atômica, porque eu fiz a massa dos seus isótopos, tá? Então assim se encontrou as massas lá na tabela periódica, todas comparadas ao carbono, e quando existem isótopos, a gente tem que fazer a média ponderada, tá? Aí, depois de se determinar os elementos químicos existentes na tabela, aí a gente trabalha com eles, tá? Em APFQ, por exemplo, nós vamos trabalhar com muitos cálculos, e esses cálculos baseiam-se nas massas atômicas. Nós não vamos falar muito no número atômico, que é a quantidade de elétrons. Nós vamos falar mais na quantidade de prótons e nêutrons, porque em fisicoquímica, que é a PFQ, a gente aprende a produzir coisas,
a juntar coisas. E quando nós produzimos, nós vamos à balança, medir massas. E onde estão as partículas pesadas? Lá no núcleo. Então nós vamos falar bastante de prótons e nêutrons. Vamos falar de elétrons? Vamos também. Quando estivermos estudando em química geral, as ligações químicas, que são as junções dos elétrons. Mas por enquanto nós vamos falar mais da massa atômica. Então eu falo assim para você, olha, é dado o elemento químico oxigênio, o símbolo dele é O. Massa atômica dele é 16, o número atômico dele é 8. Aí eu falo assim para vocês, o gás oxigênio que está aqui na nossa sala é uma molécula assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Para que o oxigênio exista, ele tem que estar estável. Lembra que eu já falei para vocês isso lá em 5? Que todos os elementos têm que fazer ligações para ficar com 8 na última camada? O oxigênio, quando ele se junta com o outro, ele fica estável, fica feliz da vida e sai voando. Então o gás que está aqui nessa sala é o O2. Aí eu pergunto para você assim, qual a massa desta molécula? Eu digo, ó, a massa atômica do oxigênio é 16. 16 o quê? 16 unidades. Juntando os prótons e os nêutrons, ele tem 16. Isso do átomo. Quando eu falo molécula, eu juntei 2 átomos, 3, 4. Então, quando eu juntei, eu fiz uma molécula. O que é molécula? Aquela que está estável. Todos estão com 8 na última camada. Aí eu pergunto assim para você, fale para mim a massa molecular do oxigênio. Aí você vai falar, bom, eu sei que na tabela periódica cada oxigênio é 16. Como são 2 oxigênios, 16 vezes 2, 32. Então eu falo, olha, a massa atômica do oxigênio gasoso, do O2, são 32 unidades. Ou seja, como eu juntei 2 átomos, eu tenho um total de 32 partículas, um pouco de prótons, um pouco de nêutrons, tá? Então aqui eu chamo isso de massa atômica, que é aquela que está na tabela periódica e que fala só de um elemento, do átomo. E aqui nesse 32 eu chamo de massa molecular. O que é massa molecular? Eu representei aqui o cálculo de determinação de 2 átomos, então agora eu tenho uma molécula. Então a massa molecular é 32, a massa atômica registrada na tabela é 16, tá? E se eu tiver, por exemplo, o gás carbônico, o CO2, que é o gás exalado no nosso processo de respiração. De novo, eu falo para você, agora eu tenho aqui molécula. Por que é molécula? Junção de átomos. Aí eu pergunto para você, qual a massa dessa molécula? Aí você vai fazer o seguinte, bom, elementos químicos aqui presentes, carbono e oxigênio. Na tabela periódica, o carbono é 12. Isso vocês não precisam decorar, viu, gente? Sempre é dado no exercício. E a massa atômica do oxigênio é 16. Vezes 1, 12. Vezes 2, 32. A massa atômica do gás oxigênio é 44 unidades, certo? Ao juntar um carbono e 2 oxigênios, eu reúno quantas partículas? 44. 12 delas vêm do carbono, 32 delas vêm dos 2 oxigênios, certo? Aqui eu estou calculando massa molecular. Se eu tiver, por exemplo, a nossa famosa água. A água, todo mundo sabe, fórmula da água, né? A fórmula molecular da água é H2O. Então eu falo assim, vamos calcular a massa molecular da água. Aí eu pego lá, vou apagar aqui, eu pego lá, água, H2O. Quero saber a massa molecular. Quantas são as partículas totais numa moléculazinha de água? Então, ó, hidrogênio presente e oxigênio. Na tabela periódica, a massa atômica do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Como na molécula tenho 2 hidrogênios, vezes 2, um oxigênio só, 16. 18 unidades representa a massa molecular da água. Eu digo o seguinte, que se eu tivesse uma moléculazinha de água na minha mão, que é impossível enxergar, mas se eu tivesse, eu teria quantas partículas? 18. 2 são partículas do hidrogênio e as outras 16 são partículas presentes no oxigênio. Massa atômica reúne prótons e nêutrons, então tem um pouquinho de prótons e nêutrons do hidrogênio e um pouquinho de prótons e nêutrons do oxigênio, tá? Se eu tiver, por exemplo, esse outro composto aqui, ó, esse é o ácido sulfúrico. O que agora está diferente? Agora eu tenho uma molécula com quantos elementos? 3 elementos. Quais elementos químicos você vê aqui? Ó? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Na tabela, hidrogênio é 1, enxofre é 16, 32 e oxigênio é 16. De novo, não precisa decorar esses números, serão dados.
Na molécula, 2 hidrogênios, então total aqui 2, 1 enxofre, 32, e 4 oxigênios, 64. Somados aqui, ó, 98 unidades. Essa é a massa molecular do ácido sulfúrico, do H2SO4. 2 partículas advêm do hidrogênio, 32 do enxofre e 64 do oxigênio, certo? Tá? E só para a gente finalizar aqui mais uma aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma molécula maior, assim, mais complexa, que é uma substância que é usada no tratamento de água, para limpar a água do abastecimento público, para fazer a floculação. A fórmula do composto é assim, ó. Al2, SO4, 3. Esse é o sulfato de alumínio, mais tarde vocês vão aprender nomenclatura, tudo isso. Por enquanto a gente só está trabalhando com a massa atômica, tá? Elementos químicos aqui presentes. Alumínio, enxofre e oxigênio. Então primeiro eu olho os símbolos. Na tabela periódica, alumínio é 27, enxofre é 32 e oxigênio é 16. Agora eu vou para a fórmula. Vejam quantos alumínios. Esse número pequenininho chama índice, representa o número de átomos. Alumínio eu tenho 2, enxofre, ó, vejam, você está vendo que o SO4 está entre parênteses? Esse 3 serve para o enxofre e para o oxigênio. Então, enxofre eu tenho 3. E oxigênios? Dentro do parênteses eu tenho 4, só que é 4 vezes 3, então eu tenho 12. Multiplico tudo isso e somo, vai dar aqui 342 unidades. Então, ao somar os prótons e os nêutrons do sulfato de alumínio, quantas unidades eu terei? 342 unidades de massa atômica, tá? E aí tem exercícios que contam assim pra gente, olha. Esses 342, esse número é resultado dessa somatória, não é? Então, tem exercício que fala assim, era uma vez uma fórmula que eu não sei muito bem o índice de um dos átomos. Eu quero que você descubra. Então, ele fala assim, ó, era uma vez, essa fórmula aqui, ó, C14H19 e cloro. Só que de cloro eu não sei quanto eu tenho. Esse é um composto orgânico, daqueles que tem carbono que a gente estuda lá em 5. O que ele conta pra gente? A massa atômica desta substância deu 354,5. A total, igual a gente fez agora para o sulfato de alumínio, para o ácido sulfúrico, a total deu isso. Ele quer saber quantos cloros estão nessa fórmula. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, o que nós sabemos? Que aqui existe carbono, hidrogênio e cloro. Eu sei que o carbono é 12, que o hidrogênio é 1 e o cloro, gente, é 35,5. O cloro tem massa quebradinha. O que eu vou fazer, ó? Carbono eu sei que tem 14, então é vezes 14. Hidrogênios eu sei que tem 19 vezes 19. Esse número aqui, ó, dá 168 e aqui dá 19, tá? Esse aqui eu não sei. Esse daqui eu não sei quanto eu tenho. Não está aparecendo na fórmula. Quando eu fizer a somatória desses dois, deu 187. 187 é a soma de quê? De carbono e hidrogênio. Aí eu venho aqui, venho aqui e subtraio, ó, 187. Sobrou aqui 167,5. Isso representa o quê? Os cloros. Quantos? Vamos saber. Fazendo o quê? 167,5 dividido por 35,5, porque cada cloro não é 35,5. Isso aqui, gente, dá aproximadamente 5. Aproximado, porque não sei se aqui ele não usou o meio, eu usei, né, o real, mas dá aproximadamente 5. Então, o valor do X é 5. Como é que eu fiz isso? Foi dada a massa total. Calculei o seguinte, nesses 354,5, 187 são carbono e hidrogênio, o resto é cloro. Quanto era o resto? 167,5. Dividido por cada massa atômica de cloro, então, provavelmente eu tenho 5 cloros nessa fórmula. Então, a fórmula desse composto é C14H19Cl5. E assim nós vamos trabalhar com vários exercícios sobre massa atômica. Próxima aula nós continuamos. Agora vamos para a lista de exercícios, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.